Broly é um dos personagens mais barra pesada de Dragon Ball Super. O cara desceu o sarrafo no Vegeta, no Goku e depois nos dois juntos, só sendo parado pelo poder da fusão. O Saiyajin mais berserk de todos também é um dos que tem o maior potencial, mas você sabe por que o Broly é tão poderoso? E será que esse poder monstruoso dele tem algum limite ou ele pode se tornar literalmente imparável? E detalhe, não é só talento ou poder oculto que faz o Broly ser poderoso assim, galera, e também não foi treinamento. A origem da força dele é um buraco muito mais profundo que isso e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Mas não antes de você mandar aquele Kamehameha no like para apoiar o canal. Então bora lá. Mas para entender por que o Broly é tão poderoso assim, a gente vai ter que falar um pouco sobre a história dele de uma forma geral. E o Broly já nasceu muito poderoso, só que o poder de luta dele flutuava também naquela época. Em alguns momentos ficava baixinho, em alguns momentos ficava extremamente alto. Ele variava com as emoções do Broly. Os cientistas do planeta Vegeta chegaram a considerar o Broly um mutante por isso. E essa explicação vai ser muito importante para completar uma outra explicação depois. O rei Vegeta, com inveja do poder do Broly e medo de ele tomar o lugar do príncipe Vegeta, que também era uma criança na mesma época, expulsou o Broly e o pai dele, o Paragus, para um planeta chamado Vampa. Eles passaram mais de 40 anos lá, mas então eles foram encontrados pelo exército do Freeza, o Freeza levou eles para a Terra, o Broly enfrentou o Goku e o Vegeta. Durante a batalha a gente viu as capacidades insanas dele, mas depois eles acabaram se aliando, fizeram um tipo de amizade e hoje em dia ele tá no planeta do Bills. E como eu falei, a história dele é importante pra gente entender o poder do Broly. Em primeiro lugar, no filme Dragon Ball Super Broly, o Paragus explica pra gente que lá no planeta Vampa, o Broly perdia o controle quando virava um Ozaru, o Paragus cortou a cauda dele, mas em um determinado momento o Broly acabou aprendendo, ou pelo menos ganhando capacidade, de acessar o poder da sua forma macaco gigante, do Ozaru, sem sair da sua forma humana. Porém, ele perde o controle de si mesmo para fazer isso, ele fica enlouquecido. Então daí a gente já tem duas coisas. Primeiro, desde criança o Broly era muito poderoso e o poder dele aumentava com suas emoções, sendo considerado um mutante. Isso daí justifica pra gente porque o Broly, mesmo não tendo tido tanto treinamento quanto o Goku e o Vegeta, ser tão poderoso quanto eles, mesmo sem usar nenhum tipo de poder especial, como a gente viu lá no filme Dragon Ball Super Broly. Essa capacidade de aumentar o seu poder com as suas emoções, de uma forma que todos os Saiyajins fazem, só que no caso dele é um pouco maior, né? E a sua forma Ikari, que é essa habilidade de usar o poder do macaco gigante sem sair da forma humana, são o que fazem o Broly, mesmo sem virar Super Saiyajin, conseguir disputar com o Goku e o Vegeta no Super Saiyajin Blue, como a gente viu no filme. Mas beleza, agora que a gente já entendeu a história do Broly e o poder da forma Ikari, bora entender um pouco mais sobre essa mutação dele. E sim, é o Super Saiyajin lendário. E antes que venha alguém dizer, não existe Super Saiyajin lendário. Calma lá, bora ver isso aqui direito. A gente sabe que a Kale do Universo 6 é como se fosse o que o Broly é pro Universo 7. Os dois são os Super Saiyajins lendários. E a gente pode dizer isso por conta da transformação, que é extremamente semelhante, não só na sua aparência, mas também na forma como funciona. Então sim, os dois têm esse mesmo poder, com a diferença de que a Kale não tem a forma Ikari. A Kale, assim como o Broly, mesmo sem se transformar, já tem um poder oculto dentro dela muito grande, que assim como o Broly, ela consegue liberar de acordo com a situação que ela tá. A gente sabe disso porque durante o Torneio do Poder, o Freeza fala que os golpes da Kale na forma base eram mais efetivos que o da Califa no Super Saiyajin. Essas características desses dois são por eles serem o Super Saiyajin lendário. Sim, o Super Saiyajin lendário existe, só que existe uma diferença entre a lenda do Super Saiyajin e o Super Saiyajin lendário. Muitas pessoas falam que não existe Super Saiyajin lendário porque acham que isso é a mesma coisa que o Vegeta falava no Dragon Ball Z e essas coisas. O que o Vegeta falava no Dragon Ball Z era sobre a lenda do primeiro Super Saiyajin, só que a forma de se referir a isso é o lendário Super Saiyajin, que seria mais ou menos o mesmo nome. No Torneio do Poder, o Kiabe e a Califa explicam pra gente que o lendário Saiyajin é um Saiyajin demoníaco que só aparece uma vez a cada 1000 anos. Entendem por que rola essa confusão? Teoricamente, todo Saiyajin teria capacidade para se tornar um Super Saiyajin, claro, com algumas exceções. O Super Saiyajin lendário, o Saiyajin demoníaco, é essa mutação pela qual tanto Broly quanto a Kale passaram e que acontece uma vez a cada 1000 anos. E o Kiabe até mesmo explica pra gente como funciona esse Saiyajin lendário. Uma vez que eles despertam, está tudo acabado, seu poder e a sua fúria continuam crescendo até que basicamente se autodestruam. Ou seja, tanto Broly quanto a Kale são esses Saiyajins lendários, que são mutantes. O que o Vegeta falava no Dragon Ball Z sobre virar Super Saiyajin não se encaixa aqui, é só uma mistura que rola nessa questão da mitologia, por assim dizer, dos Saiyajins, que não é muito bem explicada na obra. Porém,
a existência desse Saiyajin lendário é oficial e só aparece no Torneio do Poder no Dragon Ball Super. E em Dragon Ball Super Broly, onde a gente vê o Broly, que é um caso igual ao da Kayle, a gente tem a explicação de que isso é uma mutação. Então não confundam com o que rola no Dragon Ball Z. Aquilo era uma questão da mitologia dos Saiyajins que hoje em dia não tá muito bem explicada. O Saiyajin lendário, Super Saiyajin lendário, seja o que for, tá sim muito bem explicado. Existe essa lenda que foi explicada pra gente pelo Kiabi e que foi explicada no filme, que é uma mutação. Beleza, então, o Broly, primeiro, é um mutante com um potencial enorme. Essa mutação é a do lendário Saiyajin, Super Saiyajin lendário, seja o que for, que garante essa transformação para ele, que faz o poder crescer com a fúria, e pelas situações que aconteceram ao longo da vida dele, ele tem a forma Ikari e consegue usar o poder de um Ozaru sem sair da forma humana. Agora, falando do momento atual, a gente sabe que o Broly tá no planeta do Bills, onde Goku e Vegeta estão ajudando ele a dominar melhor os seus poderes, para conseguir usar suas habilidades sem perder o controle. E a dica do Gohan de como fazer isso ajudou o Broly a inclusive conseguir controlar sua transformação de Super Saiyajin, onde ele conseguiu disputar com o Gohan Bestial. Só para vocês terem uma noção melhor, na tradução oficial da Manga Plus, o Gohan explica que o que ele faz para controlar a sua forma bestial é aumentar o seu Ki até o ponto onde ele pode enlouquecer, enquanto ele ainda mantém o controle. E o Broly basicamente fez a mesma coisa, ou seja, ele percebeu que ele consegue controlar o Super Saiyajin se ele aumentar o seu Ki ao máximo, mas não passar do ponto onde a consciência dele some. Lembrando ainda que pela essência de como funciona essa mutação do Broly, do Super Saiyajin lendário, isso significa que não, aquilo não era o poder máximo dele, mas ainda assim é extremamente poderoso e mostra pra gente que o Broly tem um potencial gigantesco, mesmo sem considerar a sua forma descontrolada, já que ainda na forma controlada, se ele simplesmente aprender a manter a calma por mais tempo, não deixar o poder acabar com a consciência dele, ele ainda pode aumentar em muito o seu nível de poder, que já tá lá, ele só tem que aprender a controlar o poder que já tem. Agora bora falar do elefante que tá na sala, né? O Broly tem limite pros poderes dele ou realmente é infinito? Sim, ele tem limites. Bora lá. Só pra deixar claro, primeiro, quando a gente fala sobre infinito, podem existir várias interpretações. Só que nesse caso, onde a gente tá falando de quantidades que mais se adequam seriam as que são descritas como infinito absoluto, seria literalmente absoluto, ou seja, tudo. A melhor comparação seria Deus. E infinito potencial, que é basicamente algo que nunca acaba, sempre vai ter mais um. Por exemplo, os números. Para facilitar, bora simplificar para absoluto e ilimitado, porque assim eu acho que vocês vão conseguir enxergar mais diretamente do que pensando no termo infinito, já que esse termo é bem vulgarizado hoje em dia por questões de power scaling que a galera cria. Então bora lá. Ponto 1. O Broly tem poder absoluto, que seria o infinito absoluto? Não. Por quê? Porque senão ele venceria o Daishinkan. Eu te pergunto, o Broly vence o Daishinkan? Não. Então ele não tem poder absoluto. Agora, será que o poder dele é ilimitado, ou seja, infinito potencial? Será que ele sempre consegue aumentar de poder? Não importa quão forte ele está, ele sempre consegue aumentar o nível que ele está? Teoricamente sim, certo? Já que é esse o conceito da transformação dele. Ele perde o controle e vai aumentando de poder sem parar. A gente viu isso acontecendo ao longo de todo Dragon Ball Super Broly. Mas não. Ele não tem poder ilimitado. E agora que você vai nos comentários vai escrever: ah, papo de nerd, você é hater. Não, bora lá. Teoricamente, o Broly não tem poder ilimitado, porque a explicação que a gente teve da transformação dele e da Kayle é justamente: uma vez que eles despertem, está tudo acabado, seu poder e sua fúria continuam crescendo até que basicamente se autodestruam. A gente nunca viu isso acontecendo na prática, mas essa é a única explicação mais direta que a gente tem de como esse poder funciona. Se a explicação for literal, o Broly tem um limite, que é a morte. Em algum momento, aumentando seu poder sem parar, o Broly vai acabar se autodestruindo. Se não fosse essa frase, a gente até poderia dizer que o poder dele é ilimitado no sentido que ele sempre pode aumentar, mas a gente tem essa limitação. Se ele aumentar muito, ele morre. E além disso, é bom destacar que o poder do Broly cresce. Sim, ele vai aumentando de poder enquanto ele luta, a gente já viu isso, então não tem muito o que contestar. Porém, não é um processo simples, não é simplesmente o Broly querer, ele sofre pra isso. Se a gente for olhar, tanto a Kayle quanto o Broly passam por um sofrimento, uma dor, vão ficando completamente alucinados. Então, além da perca de controle, para ir aumentando cada vez mais o poder, eles têm que ir ficando cada vez mais furiosos, enlouquecidos e sentindo mais dor, raiva e essas coisas. Se não fosse a limitação da autodestruição, essa transformação poderia sim ter um poder virtualmente infinito, ou seja, que teoricamente pode crescer para sempre. Mas com base na explicação que o Kiabi deu, tem esse limite que é a autodestruição. Dito isso, o Broly ainda é insanamente poderoso. Se a gente for recapitular tudo que a gente viu aqui, é um potencial simplesmente
completamente absurdo se ele aprender a controlar sua forma Ikari e o Super Saiyajin, e talvez até mesmo até certo ponto o Super Saiyajin lendário, ou Super Saiyajin Full Power, chame como quiser. A questão é justamente que se ele conseguir controlar isso, ele ainda pode aumentar em muito o nível de poder dele. Não vai ser um nível de poder que fica constantemente crescendo, porque para isso ele precisaria da Fúria. E seguindo a explicação do Gohan, tem um ponto em que ele para, que é o ponto onde ele tá prestes a perder o controle. Mas ainda assim, se a gente for lembrar que o Broly simplesmente com a sua forma Ikari conseguia enfrentar um Super Saiyajin Blue pós-torneio do poder, então eu imagino que ele consegue fazer não só podendo virar Super Saiyajin, mas ainda upare muito esse poder com a sua mutação de Super Saiyajin lendário. Mas e aí, me diz aqui nos comentários, qual é o seu Saiyajin favorito e qual é a sua transformação Saiyajin favorita? Aqui a gente recapitulou toda a história do Broly, os poderes dele, até onde eles podem ir e como eles funcionam. Me conta aqui nos comentários o que você achou, me diz se você discorda, se você concorda, fique à vontade. E se você gosta de análise sobre Dragon Ball, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.